Olá, eu vou aproveitar para falar neste tutorial a respeito de uma técnica que vai nos permitir fazer a colisão entre objetos usando o Readbody. Utilizaremos nesse recurso aqui um add-on denominado Cell Fracture, que é aquele add-on que vai permitir fraturar objetos. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples. Para criar a cena, eu vou inicialmente apagar o cubo selecionando com o botão direito, tecla X, e vou adicionar aqui onde está o cursor com Shift A, uma mesh aqui do tipo Icosphere, que é a esfera icosaédrica. Vamos dar uma cor para ela, clicando aqui em Material, New. Aqui em Diffuse nós vamos clicar nessa caixinha aqui de cor branca. Vou escolher aqui, por exemplo, uma cor verde para essa esfera. Com a esfera adicionada, eu vou aproximar aqui com a rodinha do meio do mouse. Nós vamos agora mudar a nossa visão, já que estamos utilizando aqui a perspectiva de usuário. Vocês podem ver aqui em cima. Nós vamos clicar em View e vamos mudar para a visão Front, que é a visão frontal. E vamos mudar também, clicando aqui em View, para a visão denominada Perspect Ortho, que é a visão mudando-se de perspectiva para ortográfica. Lembra vocês que a visão ortográfica é a visão de dois planos. Vocês vão ver que eu tenho aqui um plano que é essa linha azul, que é a coordenada Z, e um plano que é essa linha vermelha, que é a coordenada X. Com essa esfera aqui, nós vamos agora ativar o add-on que vai permitir fraturar o objeto. Vamos vir aqui na parte superior, na opção File, arquivo para quem tem aí a versão em português, e aqui User Preference, que é a preferência de usuários. Nós vamos clicar. Nós temos aqui algumas guias, exemplo de interface, Editing, Import, e aqui nós temos o Add-ons. Vamos clicar nessa lupinha aqui e vamos digitar a palavra em inglês Cell, C-E-L-L. Note que o programa já traz aqui, entre os add-ons listados, a opção Object Cell Fracture. Nós vamos selecionar esse add-on. Ele é um add-on que vem inativo e pode ser ativado para uso a qualquer momento. Aqui eu tenho dois caminhos. Se eu quiser utilizá-lo sempre, eu posso clicar aqui em Save Use Settings, que é a opção de salvá-lo na configuração inicial. Caso eu só queira utilizar nesse momento, basta selecioná-lo, clicar aqui fora. E com a esfera aqui, nós vamos aproveitar, já que ela está nesse seletor de camadas aqui, vocês vão ver que eu tenho um pontinho nessa primeira camada, que é a camada que eu estou utilizando aqui. Nós temos como fazer a fratura desse objeto. De que forma? Note que quando nós adicionamos o Cell Fracture, aqui na guia Tools, vai surgir a opção de fraturar, tá vendo aqui Cell Fracture. Vamos então selecionar, ele abre uma janela de configurações, nós não vamos mudar nada aqui, só vamos segurar aqui com o cursor na parte superior e o botão esquerdo arrastando a janela para cá, para a gente poder ver o efeito de fratura aqui do objeto. E mantendo as configurações, eu vou clicar em OK. Veja que automaticamente o programa começa a fazer o processo de fratura do objeto, demora alguns instantes e já foi feita a fratura desse objeto. Veja que aqui agora no seletor de camadas eu tenho um pontinho na camada 1 e tenho um pontinho na camada 2. Isso explica que o objeto criado com a fratura foi colocado na camada de número 2. Então eu posso agora, aqui nessa camada 1, selecionar esse objeto original, clicar a tecla X e deletá-lo. Se eu clicar na camada 2, vocês vão ver que o objeto fraturado já se encontra aqui. Se eu usar a tecla Z de visão aramado, veja que eu tenho como selecionar agora as partes fraturadas do objeto criado aí com o Cell Fracture. Se eu quiser deslocar, posso usar a tecla G e eu desloco. Qualquer pedacinho desse aqui, usando o G de deslocamento. Vamos mandar esse objeto agora, fraturado, para a primeira camada. Basta selecioná-lo com a tecla B, que é a ferramenta de seleção retangular, e usar o atalho M1. Com isso eu mando o objeto para a camada 1. Vamos ver que aqui no seletor de camadas o pontinho deixou de existir na camada 2 e passou a existir apenas na camada de número 1. E na camada número 1 nós temos o objeto aqui totalmente fraturado. Vamos só afastar um pouquinho e vamos arrastá-lo aqui para a esquerda. Com esse objeto aqui na esquerda, vamos dar o Shift D para fazer uma cópia e vamos usar a tecla X para arrastá-lo pelo eixo X aqui para a direita. Temos agora duas esferas que farão a composição aqui do nosso projeto.
Bem, eu vou usar aqui a visão aramado, clicando na tecla Z. Note que eu tenho uma esfera na direita e uma esfera na esquerda. Vamos desativar a seleção e vamos selecionar com a tecla B a esfera da esquerda. Vamos criar para essa esfera um grupo, ou seja, vamos dar um nome a todos esses pedaços que nós fizemos aí nessa primeira esfera. Vamos usar o atalho Ctrl G e aqui vocês vão ver que surgiu na estante da esquerda uma propriedade chamada Create New Group. O programa já cria aqui um grupo chamado Group. Para mudar esse nome, nós vamos clicar apenas aqui e vamos deixar Group 01. Vamos dar o Enter. Com isso, nós temos esses pedaços fazendo a composição do grupo 1. Vamos desativar a seleção e vamos agora, com a tecla B, selecionar a esfera aqui da direita. Ela está com a sua linha de contorno em laranja. Para criar o grupo, vamos usar novamente o atalho Ctrl G. O programa já mantém aquele grupo anterior, nós vamos mudar aqui para grupo 2. Isso vai facilitar um pouquinho aqui a nossa visibilidade de grupo. E vamos agora aplicar a esses objetos esféricos, a cada um objeto empty, que é um objeto vazio. Ele é um objeto que, na verdade, só vai nos servir aqui para fazer suporte em um bocado de recursos. Ele é um objeto que não sai na renderização. Então nós vamos desativar a seleção das esferas com a tecla A e vamos aqui selecionar com B a esfera da esquerda. Vamos mandar o cursor para onde está o manipulador dessa esfera. Vamos usar o Shift S, cursor to Selected. E aqui onde está o cursor, nós vamos digitar o Shift A para adicionar aí o objeto vazio. Vamos buscar aqui um Empty. Eu tenho alguns tipos aqui, eu vou usar esse modo aqui chamado Plane Axis, que é aquele eixo. Vou usar a tecla S aqui em forma de uma cruz. E da mesma forma, nós vamos agora selecionar, clicando na tecla A para desativar a seleção, com a tecla B, a esfera da direita. Vamos mandar o cursor para o seu manipulador. Novamente, Shift S, cursor to Selected. Vamos então com Shift A adicionar um objeto vazio. Vamos usar o eixo, tecla S para aumentar. E temos aqui agora as duas esferas com os seus eixos empties aqui bem no centro de cada um. Se eu quiser movimentar esse eixo com a tecla G, por exemplo, eu movimento e ele vai sozinho. Se eu quiser movimentar qualquer pedacinho aqui do estilhaço da esfera, eu posso selecioná-lo e com a tecla G movimentá-lo sozinho. Vamos então fazer o grau de parentesco dessa esfera com esse objeto empty. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o B de seleção, vou selecionar esse grupo aqui, que é o grupo 1, e vejam que tanto a esfera como o empty estão selecionados. Eu vou usar o Shift e com o Shift pressionado eu vou clicar com o botão direito na cruz. Veja que ela fica com a cor laranja mais claro. E aqui embaixo vocês vão ver que ele é o último objeto aí ativo. Então vamos usar o Ctrl P para criarmos um grau de parentesco da esfera com esse empty. E vamos usar essa opção aqui, ó, Object. Veja que quando eu selecionar agora a cruz, que é o eixo, e usar a tecla G, eu movimento também a esfera. Vamos repetir esse processo para a esfera que está aqui na direita. Vamos usar o A para desativar o primeiro, tecla B para selecionar o grupo de cá. Da mesma forma, vamos usar o Shift pressionado e clicar com o botão direito no eixo. Veja que ele ficou com um tom claro. Vamos usar o atalho Ctrl P e criar um grau de parentesco entre a esfera e esse empty. E agora, se eu selecionar, tenho aqui essa opção. Nós vamos agora fazer a animação desse empty para fazer a colisão desses objetos que estão aqui na área. Mas antes disso, eu vou precisar utilizar esse recurso aqui da Timeline. Nós vamos selecionar o eixo aqui da esquerda e vamos clicar aqui no frame 1 da Timeline. Vamos usar a tecla I e vamos usar essa opção de chave aqui chamada Location. Com isso a gente cria uma animação de posição
desse objeto no frame 1, nesse ponto em que ele está. E vamos aqui no frame de número 80, arrastar, clicando sobre a seta vermelha, essa posição para que ele fique mais ou menos aqui onde está o outro. E vamos usar a tecla I novamente. Vamos fechar a animação com o mesmo tipo de keyframe. Veja que agora eu tenho como movimentar e faço essa movimentação de animação desse ponto. Para criar mais atrito, nós vamos agora selecionar o segundo eixo aqui da direita e aqui no frame 1 vamos clicar com o cursor na janela, a tecla I, vamos digitar o location e no frame de número 80 nós vamos arrastá-lo invertendo para que o impacto seja um impacto bem sentido aqui na colisão. E com o cursor aqui, tecla I, vamos fechar a animação. Então vocês vão ver aqui esses objetos fazendo esse procedimento que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Faremos agora o efeito Read Body. O Read Body a gente pode selecionar qualquer pedacinho aqui, por exemplo, dessa primeira esfera. E nós podemos usar essa guia que fica aqui, tanto na esquerda, como a caixa de propriedades da direita. Se clicar aqui, nós temos a opção de, vou aumentar aqui essa janela, de adicionar o ativo, que é o Read Body, ou podemos usar também esse efeito que se encontra aqui na barra de propriedades físicas, denominado Read Body. Note que se eu pegar um pedacinho desse aqui e selecionar o ADD Active, eu já apliquei o efeito Read Body. E aqui na lateral direita, na barra de propriedades físicas, vai surgir o Read Body que eu apliquei a esse pedaço. Se eu der animação, veja que esse pedaço despenca. E vocês vão ver que existe um tracejado aqui desse pedaço, ligado a essa cruz aqui que é o eixo. Por quê? Porque ele é um objeto que depende desse daqui para fazer a movimentação. Mas eu preciso fazer com que esse movimento, eu vou usar a tecla Z aqui que facilita, desse pedaço, na hora que ele cai, ele seja feito por todos os demais que aqui estão. Como é que eu posso fazer isso? Selecionando esse pedaço, eu posso simplesmente aqui clicar a tecla Shift G e nós podemos selecionar o grupo aí, que é o grupo qual? Grupo 1. Tá vendo aqui, ó? E ele vai selecionar todo aquele grupo que nós criamos anteriormente. E com esse grupo todo aqui selecionado, nós podemos vir aqui nessa opção Copy from Active e darmos essa condição para todos os demais pedaços. Veja que agora, quando eu der a animação, todos os pedaços caem, porque nós aplicamos o Read Body e copiamos o efeito daquele pedaço nos demais. Vamos repetir esse processo para cá, para a esfera da direita. Vamos selecionar um pedaço qualquer, da mesma forma, veja que aqui eu não tenho nada, vou clicar um ADD Active. Se eu der animação, apenas esse pedaço vai cair. Então, para eu repetir essa animação para os demais pedaços, com ele selecionado, eu vou digitar Shift G, eu abro a seleção de grupo e vou escolher aqui aquela opção Group. Pronto. Vamos selecionar aqui o grupo 2, que foi o nome que nós demos para essa segunda esfera. Veja que ele selecionou todos os pedaços. E aqui nós vamos usar a opção Copy from Active. Ou seja, vamos copiar aquela propriedade que nós demos para as demais do grupo. Vocês vão ver aqui que os dois eixos eles vão na animação cruzarem entre si. E os objetos vão despencar. Só que eu preciso dar a esses pedaços o efeito de animação, ou seja, para que eles acompanhem o eixo. Então basta selecionar qualquer um dos pedaços aqui da primeira esfera, por exemplo, e vocês vão notar que no efeito Read Body que eu criei, eu esqueci de marcar essa opção aqui, Animated, tá vendo? Eu preciso selecioná-la. Se eu fizer isso, quando eu dou animação, note que apenas esse pedaço irá acompanhar, porque eu fiz a seleção dessa configuração aqui. Então, para eu aplicar essa mesma seleção aos demais que compõem aqui a esfera, eu vou repetir novamente aquele processo. Tendo feito já essa configuração nesse pedaço aqui, selecionando o Animated, eu vou usar o Shift G e vou selecionar o grupo
Quem é o grupo? Grupo 1. E aqui eu vou usar aquela opção, ó, Copy from Active. Eu vou copiar essa mudança que eu fiz para os demais pedaços do grupo. Clicando em Copy from Active. Veja que quando eu der a animação, os pedaços agora irão aí acompanhar o eixo. Vamos repetir esse processo. Vamos selecionar aqui um pedacinho qualquer e vamos clicar em Animated. Se dermos a animação, note que só esse pedacinho irá de encontro. Vamos então, com ele selecionado e modificado aqui, vamos dar o Shift G, selecionar essa opção Group. Quem foi o grupo que nós demos para essa esfera? Grupo 2. Veja que ele selecionou todos e vamos vir aqui, ó, na caixa de configuração e fazer o Copy from Active. Veja que agora na animação os dois objetos irão fazer a colisão entre si. Só que para ver a colisão eu preciso também fazer uma outra mudança. O que é que eu tenho que fazer? No momento que os dois objetos estão se colidindo, eles vão fazer o efeito fantasma. Mas eu quero que eles entrem em atrito, criando o efeito de colisão. Então a técnica aqui vai ser a seguinte. Note que a chave aqui está em Animated, tá? Nós vamos encostar o cursor na agulha da animação, pressionar o botão esquerdo e vamos arrastar até o ponto bem próximo aqui à colisão. Vamos deixar aqui mais ou menos nesse ponto. Aqui nesse ponto, nós vamos aproveitar para, com o botão direito, encostar o cursor aqui nessa caixa Animated selecionada e vamos inserir um quadro-chave aqui nessa opção. Vamos andar aqui até o ponto de impacto. Aqui é o ponto de impacto. Estamos no frame de número 35 nesse caso. Então aqui eu vou fazer o que? Eu vou desmarcar, desativando o Animated e vou com o botão direito dar o Insert Keyframe. Mas essa aplicação que eu fiz apenas para um pedaço. É necessário que eu utilize essa mudança aqui para todos os pedaços que compõem o grupo 1 e o grupo 2. Isso eu posso fazer da seguinte forma. Já que eu já atribuí a esse pedaço essa configuração, eu vou usar o Shift G, Group. Em vez de escolher um grupo, eu vou utilizar aqui, ó, em cima do Read Body. Com isso, veja que todos os pedaços foram promovidos com essa modificação. Eles irão colidir, mas vocês verão apenas um pedaço aqui sendo ejetado. Então, para melhorarmos aqui a animação, vamos precisar daqui o atalho chamado Ctrl L, que é fazer o link, e vamos utilizar essa opção chamada Animation Data. Selecionamos com o botão esquerdo. Note que ao darmos agora a movimentação, o objeto estilhaça. Mas um detalhe, pessoal, vai criar o atrito e, por obedecer às configurações aqui newtonianas, que é o princípio da gravidade, irão bater e vão cair aqui para o abismo. Para tirarmos esse efeito, por exemplo, faz de conta que nós queremos que esses dois objetos colidam, mas que os estilhaços vão para cima. Basta a gente vir aqui, ó, nessa caixa de propriedades. Tá vendo esse ícone aqui com os três objetos básicos, ó? Ele é chamado cena. Aí vamos buscar a propriedade de cena. Veja que eu tenho aqui nessa opção Gravity, tá vendo? A opção marcada. Se eu tirar esse Gravity daqui, olha o que vai acontecer na animação. Ao darmos o player, em vez dele cair, ele vai ficar sem gravidade. Mas nós queremos dar, na verdade, uma gravidade para ele. Veja que aqui eu estou utilizando a força negativa de menos 981. Então, quando o objeto colidir, o objeto estilhaça e vai para baixo. Se eu der uma força menor aqui, por exemplo, menos 1, quando eu voltar a animação, ele já cria um efeito quase sem gravidade. Se eu der uma força positiva aqui em Z, para 2, ó, vocês vão ver que quando ele colidir, ele vai colidir os estilhaços para cima. E cria um efeito aqui bem legal, como esse que vocês viram aí na introdução. Então é dessa forma que a gente faz um efeito, utilizando o Self-Fracture e o Read Body para criarmos colisões aqui de objetos. Espero que vocês tenham entendido e use esse recurso aí para treinar alguns efeitos legais aí dentro do projeto. Até o próximo tutorial e grande abraço!
Tchau.